Olá, boa tarde, queridos amigos. É uma alegria muito grande estarmos aqui neste momento, nessas reflexões ao cair da tarde, no nosso 8º dia do desafio dos 21 dias. É interessante como o tempo vai passando e a gente vai se envolvendo. Boa tarde, Flávia, seja bem-vinda. Consegui ver sua live agora há pouco, tá? Realmente você foi muito pontual, muito objetiva nos seus esclarecimentos. Você está crescendo cada dia. Continue assim que está sendo muito legal. Marina entrando. Oi, tudo bem? Vou tentar acenar para você. Vamos ver, deu certo? Acenei para a Flávia também. Excursionista do Universo, seja bem-vindo. É uma alegria muito grande contar com vocês aqui as nossas reflexões ao cair da tarde. Nós estamos, como estava dizendo, no 8º dia do nosso desafio de 21 dias. É um projeto que iniciou com a Carol do Meninos Espíritas e foi se propagando, foi se difundindo. A Carol acabou desafiando o Vitor, que desafiou a Laura, e aí foi tendo uma sequência de desafios. E hoje nós podemos dizer que nós temos uma parte da manhã preenchida com vários desafiantes que continuaram as suas lives de reflexões espíritas e também agora na parte da tarde. Tem bastante gente fazendo essas reflexões, o que é muito bom. E eu até tenho uma notícia para passar para vocês, que a Aninha do Cantinho Espírita, quem eu desafiei ontem, porque diz a lenda, não sei se é verdade ou não, mas que no 7º dia do desafio a gente tem que desafiar uma pessoa e no último dia uma outra pessoa, porque aí a questão fica numa questão progressiva, né? Olá, Isa, seja bem-vinda. E então eu mandei o desafio para a Aninha e ela acabou recebendo hoje, falou que vai ver com calma, mas que ela vai topar o nosso desafio sim. E aí a gente vai... Por que é interessante que ele seja feito numa progressão? Que quanto mais pessoas estiverem participando desses desafios, que não é um desafio, na verdade é uma alegria muito grande, porque quando a gente vem para cá para conversar com vocês, nós estamos sentindo assim, a gente sente uma energia muito gostosa. Então dá uma paz de espírito que vocês não acreditam. Só quem está fazendo, como vocês aí que estão fazendo, como a Flávia e outras pessoas que estão fazendo a live, né? Olá, Camila, seja bem-vinda, boa tarde. Então percebem que realmente é uma coisa que traz uma alegria muito grande para a gente, porque parece que, vamos supor, aqueles que pararam no final de semana, eu estava até conversando com a Lavínia, ela parece que sente falta de fazer as reflexões com o Joana de Ângeles no sábado e domingo. Parece que está um vazio. E o Vitor entrou também, seja bem-vindo. E então é muito interessante, eu falo assim, é muito gostoso, muito prazeroso, não é um desafio. Na verdade, que nem eu falo, eu não desafiei a Aninha, nem desafiei. Lavínia entrou pela conta Aprendizes, a alternativa, seja bem-vinda. E eu falo assim, que não estou desafiando, não é um desafio, mas um convite. Eu tinha feito um convite para uma amiga nossa também, mas ela declinou, falou, não, eu não posso entrar agora, né? Por enquanto eu estou com muitos afazeres, então eu vou deixar a nossa amiga para uma outra oportunidade, quem sabe, né? Mas eu já falei com uma outra pessoa, quando for o meu último dia de desafio, ela já vai entrar e ela já vai fazer uma surpresa assim, que ela falou que vai aceitar e já vai começar no próprio dia que eu for fazer o convite para ela. Então nós vamos aguardar, não posso falar, a gente só pode revelar efetivamente no dia do desafio. Mas quando você for desafiado, quando você for convidado, vou falar uma coisa, venha, porque é muito prazeroso, é muito gostoso essa interação que a gente acaba fazendo entre a gente. O Vitor entrou por outra conta, nossa, o Vitor deve estar como Deus, hoje ambivalente, os preceitos de Deus, né? Onisciência, onipresença e todos os preceitos. Bom, como diz o Anderson, não é frase minha. O Vitor falou que essa frase é dele também, então não sei quem pegou de quem, mas como eles falaram, né?
sem mais delongas, seja de quem for, ou seja, né, traduzindo em miúdos, vamos parar de enrolar e vamos ao que interessa. A mensagem de hoje... Ora, Babi, seja bem-vinda! Estamos aqui no nosso 8º dia de desafio. A mensagem do livro Sementes de Felicidade, que nós separamos para hoje, é a mensagem 94 desse livro Sementes de Felicidade, do Lorival Lopes. Eu coloquei assim... Deixa eu ver o tema que eu coloquei para essa mensagem, para depois ficar bem claro. Eu coloquei o título de Discussões, tá? O título que eu passei para ela é Discussões. E diz o seguinte: evite discutir. Um seu olhar, uma palavra de crítica ou de ódio pode pôr tudo a perder. Atear o fogo da discórdia e começar a discussão cujo final ninguém pode prever. É como um palito de fósforo que incendeia a floresta. Na discussão violenta não há vencedor. Você sempre sai chamuscado, sofrido e machucado. Reflita e resista. Evitar o começo de uma discussão ou rixa é sabedoria de quem conhece o que são más consequências. Realmente essa mensagem ela é muito pontual. Quantos de nós não ficamos muitas vezes discutindo por questões tão pequenas, que não levam a nada, pura e simplesmente por querer ganhar uma briga, ganhar uma discussão, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Eu lembro que eu tinha recebido até pouco tempo atrás pelo WhatsApp, uma mensagem que fala assim: se você diz que 2 mais 2 é igual a 100, eu não vou discutir com você. Você está certo, eu continuo feliz. Então, muitas vezes, nós discutimos por questões tão pequenas, tão insignificantes, que não levam a nada. Boa tarde, Jorge, seja bem-vindo. A gente discute por questões tão insignificantes, tão por bobeira, e que eu costumo dizer assim, que às vezes aí ele fala, eu dou o exemplo do palito de fósforo, um palito de fósforo apenas é suficiente para incendiar uma floresta. Eu digo que às vezes nós ficamos discutindo por uma questão assim, por exemplo, como ele falou do palito de fósforo, eu lembrei da outra questão. Às vezes nós perdemos um palito de fósforo e gastamos a caixa de fósforo inteirinha procurando aquele palito perdido. A discussão é mais ou menos isso. A gente perde tempo, perde paz de espírito, perde saúde muitas vezes por uma discussão que não leva a nada. E aqui ele coloca de uma maneira tão pontual que muitas vezes a gente sai chamuscado. Por mais que nós vamos discutir com uma pessoa, vamos querer impor o nosso ponto de vista, e por mais que estejamos certos, se aquela pessoa não estiver na condição de entender o nosso posicionamento, estiver pensando da mesma forma que a gente, ela não vai compreender. Imagine, por exemplo, 2 pessoas que falam línguas diferentes. Não vão se entender nunca. Uma pessoa falando grego, a outra falando, por exemplo, russo. Se não tiver o conhecimento de uma terceira língua intermediário, por exemplo, o inglês, uma intermediária, não vai ter condição. Boa tarde, Lívia, seja bem-vinda, um beijo para a mamãe. Fala que, olha, eu lembrei outro dia que eu falei para ela dos pezinhos de alface. Depois eu vou contar para vocês a história do pezinho de alface no final. Então a gente fica perdendo muito tempo. A Flávia falou aqui, com certeza, quem discute assim não está com a cabeça aberta para entender outros pontos de vista. Lembra daquela questão, vocês já viram também com a pessoa que estão uma olhando para a outra, falando a respeito, um chega para a outra e fala assim, é um 6, a outra fala, é um 9, mas uma está olhando de uma posição e a outra está olhando
da outra posição. E eu costumo sempre dizer que a verdade tem três versões. A minha verdade, a verdade a sua verdade e a real verdade. Então, quando nós discutimos, nós queremos mostrar que nós temos razão, que nós temos a nossa verdade. A real é a nossa, nós entendemos aquilo. Eu lembro que é engraçado que logo no começo, quando eu estava trabalhando, eu era assim tão sistemático das questões, eu ia fazer um texto, por exemplo. Então eu digitava aquele texto, conferia 1, 2, 3, 4 vezes, bom, tá perfeito, não tinha mais erro nenhum. Dava para uma pessoa conferir, a pessoa falou, não, tem um erro aqui. Falei, impossível. Como que pode ter um erro? Eu conferi 3 vezes, não é que a pessoa me mostrava aquele erro que tinha passado desapercebido. E hoje, quando uma situação dessa, quando acontece comigo, e a pessoa mostra para mim, eu falo assim, tem um erro aqui, deixa eu ver onde que está, deixa eu corrigir. Eu me preocupo mais com isso. Eu quero ser feliz ou quero ter razão? Eis a grande questão. Muitos de nós queremos ter razão. O que importa é a nossa felicidade. Não importa se é 6 ou é meia dúzia. O importante é sermos felizes. Quando nós vamos fazer uma campanha, por exemplo, de arrecadação, olha, a pessoa me deu meia dúzia de ovos. A outra fala, não, deu 6 ovos. O que vai valer a diferença? É 6 ou meia dúzia? Tanto faz, é o mesmo número. Importante é que aquela campanha vai ajudar uma pessoa. Isso que eu falo interessante. Grande Marlon, seja bem-vindo. Uma alegria muito grande contar com o meu desafiador aqui no nosso canal, nosso 8º dia de desafio, hein, Marlon? Olha que coisa fantástica você fez. Estava dizendo para o pessoal, Marlon, que quando a gente participa aqui desse desafio, não é ruim. É muito bom. Na hora dá até um pânico. A gente fica assim, mas será que eu vou conseguir? Será que eu... Não, relaxa. Vamos tocando, não tem... eu até estava falando para o Anderson outro dia. Ele fala, desculpa isso. Anderson, não tem que pedir desculpa, nós somos todos amigos aqui. Vamos, bola para frente. Não temos que ficar, justificando algumas situações. Estamos todos aqui, somos eternos aprendizes, estamos aprendendo, cada um de nós à sua maneira. E nós aprendemos um com os outros. Não pensa que eu sou melhor que ninguém, não. A gente está aprendendo. O Anderson falou, o Aloysio fez isso aqui. Não. Quantas coisas eu já não aprendi com ele? Outro dia a Marina falou aqui para mim, olha, eu acho que você está falando muito com estilo assim de palestra, muito assim. Eu comecei a refletir, falei, não, realmente, preciso deixar um pouco mais soltar um pouco, deixar a gente ficar mais leve, conversando, um bate-papo. Essa que é a realidade do nosso estudo do dia. Não é assim uma coisa metódica, hermética, fechada. Senhoras e senhores, ontem o que eu fiz? O que eu falei para vocês? Boa noite. Não, boa noite não, era boa tarde. Erramos, vamos para frente. O que importa é levar a mensagem. Então, não querer levar vantagem em cima do outro é uma grande sabedoria. Não querer levar vantagem, não querer vencer o outro. Vencer por vencer, o que leva? Vamos pensar numa situação assim, quantas discussões, a gente que já trabalhou, quem trabalha ou não, quantas discussões nós já tivemos em ambientes de trabalho antigo. Aquelas pessoas às vezes tinham um peso tão enorme para a gente brigava, discutia. O que aquelas pessoas representam para mim hoje? Nada. Foram pessoas que passaram pela minha vida. Trouxeram lições, cresci muito com elas, com certeza, porque cada vez que nós nos relacionamos com as pessoas e sobretudo nas desavenças, nas discussões, é aí que a gente cresce, é aí que a gente aprende. Porque se todo mundo concordasse assim comigo, nossa, o Aloysio está falando isso, eu concordo 100% com ele. Ele falou aquilo também, eu não ia aprender nunca. Então são nas adversidades que a gente cresce, que a gente evolui. Só que a gente tem que aprender. Quando se faz uma crítica, fazer uma crítica de uma forma construtiva. E também ver para quem você vai colocar, porque às vezes a pessoa não está preparada nem para receber uma crítica construtiva. Ela tem que estar numa situação que permita você falar, ela te ouvir. Porque senão você às vezes vai estar numa questão falando, ela vai retrucando. Como acontece muitas vezes quando as pessoas querem desabafar para conosco e a gente simplesmente, o que faz?
a gente já quer dar receita do bolo para ela. Não, você está coisa, faz isso, aquilo, outro. Não, gente, às vezes ela quer, só quer falar, você tem que dar ouvido para ela ouvir. Tive uma palestra hoje à tarde, numa casa espírita, e fiz uma única casa aqui em Araraquara que está fazendo as palestras presenciais com todo o isolamento, com toda a higienização perfeita. Fiz a palestra de máscara, é uma coisa estranha, né? Porque a gente cansa, porque tudo que a gente está falando tem que falar mais alto, então é realmente cansativo para você falar com a máscara. Mas eu até falei para eles assim, que cada vez que nós colocássemos a máscara, o Jardel até já comentou isso numa das lives dele, que a máscara veio para três ou quatro questões. Primeiro, para baixar o nosso nariz, para não sermos narizinho empinado. Ela veio abaixar o nosso nariz. Por outro lado, também, ela veio tapar a nossa boca. Tapar a nossa boca para que a gente falasse menos. E também para nós abrirmos os nossos ouvidos para ouvirmos mais o nosso semelhante. Falarmos menos e ouvirmos mais. E usarmos o quê? Os nossos olhos para olhar nos olhos das pessoas que chegam até nós. Falar com os olhos é falar com o coração. Quantos de nós, e eu me incluo, às vezes não estamos falando, eu lembro às vezes o Vitor chega assim, pai, dá não sei o que lá, e eu chego, não sei o que, estou lá digitando alguma coisa no celular, né? Então, e a pessoa quer que você olhe nos olhos, que ela quer te mostrar aquilo. Então, quantas vezes nós não nos deparamos com situações desse tipo? E eu falei para vocês que eu ia contar a história dos pezinhos de alface. A Helena, a mãe da Lívia, é uma pessoa querida do meu coração. Muito, gosto demais da Helena. Tenho um carinho muito grande por ela, pela Lívia, pelo Alain, por toda a família. A gente fala que a gente é amigos de outras vidas. E no centro que eles frequentam, é o núcleo André Luiz aqui em Araraquara, e foi o primeiro lugar que foi fazer palestra aqui em Araraquara. É uma casa pequena, mas, gente, hiper acolhedora. Eu falo assim que a energia que flui naquela casa é semelhante à energia que a gente sente quando vai no grupo espírita da prece, lá em Uberaba. E estávamos um dia lá, eu estava lá para fazer a palestra, e chegamos assim, o pessoal estava todo de costa, e a Helena chegou e falou assim, boa noite, meus pezinhos de alface, vocês estão tão lindinho. E na verdade era um comercial de um banco que tinha uma pessoa que ele era um agricultor, um produtor rural, e colocava assim, ele estava falando com as suas plantas, com seus pezinhos de alface. Então ele, cada vez que ele ia molhar as plantinhas, os pezinhos de alface, ele falava assim, bom dia, meus pezinhos de alface, estão tão lindos, né, com jeito caipira de ser, de falar. E ele foi crescendo, toda vez os pezinhos de alface dele cada vez ficaram maiores, crescendo, porque ele conversava com as suas plantas. E isso é fundamental, conversarmos com as plantas, não somos loucos não. Aí chegou, ele cresceu, produziu de tal forma que ele já estava falando com o microfone, com caixa de som, nos quatro cantos da horta dele, e falava assim, boa tarde, meus pezinhos de alface, vocês são tão lindos. E a Helena chegou e falou isso, e o pessoal estava todo compenetrado antes da palestra, que foi uma alegria imensa. Uma frase simples, um cumprimento super gentil. Mando o meu abraço, o meu beijo para a Helena, que com certeza está assistindo a gente. A Livinha está falando, que é uma gente também, com certeza de outras vidas, é verdade. As portas estão sempre abertas, todos nós, né? Nossos corações estão abertos a todos. A Babi está dizendo que eu faço com as minhas plantas e é muito bom, com certeza. O André Trigueiro fala isso, viu? Outro dia ele estava fazendo numa live e ele comentou exatamente essa questão. As plantas sentem as nossas energias, é verdade. Tem até aqui aquela questão, né? Que a pessoa às vezes tem aquele olhar de seca pimenteira, né? Na verdade, tanto as plantas como os animais captam as nossas energias, né? Porque nós somos energias. Nós não somos um corpo, pura e simplesmente. Nós somos um espírito vivendo num corpo físico e somos energia. Então, as energias que nós estamos conversando aqui uns com os outros, a gente sente.
Eu não estou aqui falando sozinho, eu estou falando com cada um de vocês que está aqui e aqueles que vão assistir a gente depois. Olha só, a Flavinha, amiga espírita, desculpa, esqueci o nome. A própria foto do canal dela é um girassol. Olha que bonito. Então, é essa questão que é legal. A gente vai conhecendo essas pessoas aqui pelas redes sociais que vão se tornando verdadeiros amigos. Por exemplo, não dá para falar da gente desse bate-papo sem falar do Marlon, sem falar da Evelyn, sem falar da Babi, sem falar da Lívia, sem falar da Flávia, sem falar de todos vocês, da Marina, do Vitor, da Lavínia, de todos vocês que participam. Aí eu quero até fazer um comentário aqui, que ontem, naquele afã de puxar um monte de pessoas que estavam fazendo lives, eu estava preocupado mais com as pessoas que estavam fazendo desafios. Eu esqueci de falar, Lavínia, me perdoe, esqueci de falar que às 4 da tarde, a Lavínia, de segunda a sexta, ela faz Minutos com Joana de Ângeles. E amanhã a Lavínia vai estar recebendo nada mais, nada menos que a Gabi Mulê, do Cientista Espírita. Vai ter um bate-papo com ela. E hoje à noite, salvo engano, não tenho certeza se vai dar certo ou não, mas está previsto hoje à noite, às 10 da noite, pelo canal do Aprendiz do Evangelho, o Vitor e a Lavínia vão estar com a Teia, que é a nossa querida amiga, comemorando uma live comemorativa de 3 anos do canal. 3 anos do Aprendiz do Evangelho hoje. E o Aprendiz do Evangelho, gente, só para vocês saberem como começou, ele começou, o Vitor assistindo uma entrevista da Carol de Oliveira, do Meninos Espíritas, que ela estava entrevistando o Haroldo Dutra Dias. E aí naquela entrevista, ela perguntou, o que os jovens devem fazer? O Haroldo falou assim, invadam as redes sociais. Invadam todos os canais. O jovem espírita tem que invadir as redes sociais. Aí o Vitor chegou naquele mesmo dia, ele ouviu uma live do Júlio Sena, do Coaching Espírita, como criar um canal espírita em 5 momentos, alguma coisa assim. Não lembro exatamente, mas 5 itens. E daí surgiu a ideia de criar o Aprendiz do Evangelho, que hoje está completando 3 anos. A gente dá os parabéns tanto ao Vitor como à Lavínia, tanto aos jovens da mocidade, da Obreiros do Bem, que também participaram ativamente no começo. O Vinícius, a primeira entrevista, eu costumo dizer que foi com o Arthur Valadares, está lá no canal do Aprendiz do Evangelho, confiram lá vocês para verem também, sigam Aprendizes, eles estão fantásticos. A primeira entrevista foi com o Arthur Valadares, no Centro Espírita Consolador aqui em Araraquara. Vitor e Vinícius entrevistando o Arthur Valadares. E quem estava de câmera? Eu, agachado, segurando o celular. Não só essa, como várias entrevistas. Entrevista que o Vitor fez com o Haroldo, que ele fez com... Quem mais? Eu nem lembro. Eu participei assim, de tantas entrevistas segurando o celular que foi demais. A Babi está falando que a Gabi é muito gente boa, sim, é fantástica. A Flavinha está dizendo, tudo intuído, amigo, em questão de minutos. O símbolo e o nome. O sol nunca vai embora para quem tem uma alma de girassol. Nossa, que lindo, muito bonito. A Babi está dizendo, teve uma palestra com o Coaching Espírita, Spiritalks, e com a Carol. A partir daí senti vontade de divulgar a doutrina. Exatamente, pessoal, e acompanhem o canal dela, que na verdade no Instagram. É no Instagram que você vai estar fazendo, né, a sua live no dia 31. 31 às 19 horas. Acompanhe lá, que vai ser a primeira live dela. E a gente vai estar em vibrações positivas, a gente tem certeza absoluta que vai dar tudo certo. Pode ter certeza, tá? Acredite que a gente vai estar junto. Falei para hoje na live, nós estamos todos juntos, todos irmanados num só coração, vibrando sempre em direção a Jesus. Gente, já estou passando da hora, me desculpe pela empolgação. Agradeço de coração a cada um de vocês que esteve aqui presentes. Vou deixar então aqui depois a mensagem na íntegra e vai estar no meu canal do YouTube também. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Muita paz, muita luz.